Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação. Dessa vez o nosso assunto vai ser a terceira safra de milho. É isso mesmo, aqui no Brasil, além da safra verão, da segunda safra, a gente também cultiva a terceira safra de milho. E para conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a conhecer um pouco melhor essa cultura aqui do país, a gente recebe aqui o Alisson Paulinelli, ele que é presidente executivo da Abramilho, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Alisson, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é nosso, tenho o maior prazer em conversar com vocês. Alisson, vamos começar contando para aquelas pessoas que de repente não sabem, né, que a gente tem uma terceira safra de milho aqui no Brasil, em que estados essa safra é cultivada e qual que é o calendário dela, quando ocorre o plantio, quando que é a colheita dessa chamada terceira safra de milho? Olha, nós temos duas terceiras safras de milho. A primeira está se firmando para nós com uma satisfação imensa, porque ela é no Nordeste, especialmente ali no Baixo São Francisco, naquela região ali, ela está demonstrando que é apta à produção de uma safra que nós chamamos de terceira pela época do plantio. Ela é plantada já praticamente a partir de abril, maio, junho, depende muito da região, mas ela é uma safra que tem crescido. Este ano, a Conab está dando para ela um volume já próximo a 2 milhões de toneladas, o que é muito bom, porque é uma região que necessita do milho e está produzindo, está com uma perspectiva de aumento, eles estão trabalhando muito bem lá, com a tecnologia já que eu chamo em ótima situação. E eu gostaria que vocês acompanhassem essa possibilidade nossa, porque ela está aumentando bastante. Eu estive lá na região ano passado, antes da pandemia, e pude voltar muito entusiasmado, porque, em primeiro lugar, eu ouvi todos os produtores, conversei longamente com eles. Também ouvi os futuros produtores que já estão se preparando. E eu acho que vai ser uma boa alternativa, principalmente para ajudar a abastecer o Nordeste, que é deficiente em milho. A segunda, terceira safra de milho que nós temos é a irrigada, que você não pode esquecer dela. Nós estamos a cada dia muito satisfeitos também com a evolução da irrigação no Planalto Central brasileiro. Essa irrigação está possibilitando o plantio de 3 safras anuais. Você tem quase sempre a primeira safra com a soja. A Embrapa tem feito um estudo que entre o plantio de sequeiro e o irrigado, a primeira safra, que nós aqui chamamos normalmente de safra de verão, ela dá um aumento médio nas áreas que a Embrapa estudou, em torno de 16% a 17% na produtividade, porque corrige aquelas falhas de períodos secos, de veranicos que às vezes ocorrem em algumas regiões, como ocorreu muito no Rio Grande do Sul esse ano. Em segundo lugar, você planta quase sempre o milho. O milho é uma segunda safra bem garantida. Não é essa segunda, a chamada safrinha, que é plantada quase sempre de sequeiro ao natural, principalmente na região principalmente em Paraná, uma parte de Goiás e Mato Grosso. É uma área que tem chovido sempre, é uma região de confluência do clima úmido da Amazônia com o clima semitropical e tem possibilitado essa segunda safra. Quando você irriga, ela dá uma garantia de aumento em torno de 37% no volume de milho produzido na segunda safra.
E a terceira safra está surgindo nas regiões principalmente acima do paralelo 24, quando o nosso clima passa a ser um clima tropical, intenso, com calor, luz, microbiologia funcionando, todo o solo muito ativo, e que com a presença da água dá a possibilidade de você ter uma safra a mais, inclusive no milho, se for necessário. E pode, assim, nos garantir uma terceira safra que tinha 0 de produção e vai ter 100% agora de aumento, que seria uma safra irrigada, uma safra que, mesmo nas condições do clima tropical, ela dá bem acima de 100 sacos por hectare. Portanto, essa é uma garantia que nós temos de ter uma oferta permanente de milho no mercado brasileiro. Para quem está disputando o mercado internacional, sabemos que nós temos que ter 3 fundamentos que são irrefutáveis. 1, qualidade do produto. 2, o preço do produto. E 3, a constância da oferta. O Brasil é o único país do mundo que pode fazer isso. Nós temos o clima tropical, temos uma tecnologia de agricultura tropical e podemos, com isso, dizer aos nossos consumidores que estão aumentando. Esse ano nós já perdemos um pouco de clientes porque a nossa safra não atingiu o que nós esperávamos, mas estamos esperando que para o ano que vem ela aumente o suficiente para nós não perdermos novos clientes, especialmente aqueles que, com tanta habilidade, com tanta competência, a nossa ministra da Agricultura está conseguindo. Toda a área do Oriente Médio, toda a parte da Arábia Saudita, toda a parte do mundo árabe, inclusive o Egito, que já passou a ser um grande consumidor brasileiro. Eles estão tremendamente preocupados em garantir, ter segurança no seu abastecimento. Eu acho que, através da irrigação, através da melhoria das áreas no Nordeste, nós poderemos ampliar bastante a oferta de uma terceira safra que o Brasil não tinha. Então, senhor Alisson, até pelos últimos dados da Conab, do ano passado para esse, essa área da terceira safra de milho cresceu aí cerca de 1,7% em hectares. O senhor acredita que para os próximos anos a gente deve ter essa crescente de hectares cultivados seguindo ampliando essa terceira safra? Precisamos ser muito mais. Eu mesmo estive lá, entusiasmei muito o pessoal. A produtividade que eles estão conseguindo lá, eles estão ganhando dinheiro com isso. E eu fiz muita força. Tenho mantido contato com eles permanente. Eles estão muito animados e eu espero que cresça bem mais daqui para frente. E aí, senhor Alisson, você comentou, né, desse milho que ajuda a abastecer a própria região Nordeste. É esse o principal mercado dessa terceira safra? Ajudar o próprio produtor ali da própria região Nordeste, de repente não ter que disputar milho com outros locais no momento de escassez do mercado? É lógico. Ali é uma região que demanda muito milho. E, portanto, à medida que eles aumentem a produção com essa safra deles, que nós chamamos de terceira safra, eu acho que eles vão ter condições de melhor abastecimento. Agora, de qualquer forma, o Brasil tem condições de estar fazendo isso, o governo tem ajudado a levar o milho do sul para o Nordeste. E isso é muito importante, porque a suinocultura, a avicultura principalmente, está ampliando bastante lá, e a nossa expectativa é que aumente mais. Há alguns pecuaristas também que estão defendendo a tese de que aquele clima seco deles é melhor para confinamento. Portanto, pode ser que amanhã nós tenhamos um consumo também para a carne bovina, que seria o ideal. Nós hoje temos uma demanda de carne bovina não satisfeita, e aí nós poderíamos ampliar a nossa exportação.
E aí, seu Alisson, quais são os riscos ou as novas necessidades do produtor para ele poder fazer 3 safras? Ele precisa cuidar mais do seu solo, ficar atento mais a manejo de doenças, de pragas? Que tipo de atenção ele precisa ter para conseguir ter 3 safras rentáveis no ano? Olha, eu vou te dar uma boa notícia. Os agricultores que estão fazendo essa 3ª safra lá no Baixo São Francisco, eu conversei com todos, eles todos estão muito acessíveis a inovações. Eles estão conseguindo incluir no seu trabalho novas tecnologias, estão melhorando muito e eles têm competência para isso. Eu acho que, para nós, é uma garantia que a produtividade vai crescer muito. Isso, para nós, é muito bom. Agora, com relação às outras áreas, eu tenho absoluta certeza que, à medida que o governo, e nós estamos tentando ajudar o governo nisso, retire esse entulho de regras, normas, uma legislação absolutamente esdrúxula com relação à produção, manejo e uso de água. Se o governo resolver isso, nós vamos ter indiscutivelmente uma 3ª safra cheia, porque ela será irrigada e com muito melhores condições de tecnologia. E, principalmente, tendo ali o uso desse elemento que o Brasil é o mais rico do mundo, que se chama água, e que poderá, sem dúvida nenhuma, abastecer esses plantios e dar a eles a condição de alta produtividade. Seu Alisson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a conhecer e entender um pouco mais esse conceito da 3ª safra de milho. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Olha, eu fico muito feliz dessa oportunidade. Eu já fui lá e conversei com eles, mas tenho permanentemente procurado estimular os líderes da região. Eles estão bastante atentos. A nossa ministra está fazendo um programa especial para o Nordeste, que eu acho que vai poder ajudar muito também. Eles precisam de receber mais um tipo de assistência de tecnologia. As nossas empresas comerciais, especialmente do ramo de insumos, sementes, etc., estão fazendo esse trabalho lá com muita competência. E aqueles produtores que estão, vamos chamar, na borda da inclusão dele na produção de agricultura tecnificada e de mercado, eles estão a cada dia também procurando esse tipo de assistência. Além do sistema que a ministra está montando para a região, que é através das Emateres, através do Senar, que tem feito um bom trabalho, que nós temos que reconhecer, eles estão muito ativos, e principalmente o SEBRAE, que tem lá uma equipe excelente, que está mobilizando as lideranças, está acompanhando isso muito de perto. Eu fico muito satisfeito com essa evolução e nos colocamos à disposição sempre deles para qualquer problema que eles tiverem. Muito obrigado a vocês. Seu Alisson, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes para seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. É sempre um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado. O prazer é meu. Estão às ordens. O Alisson Paulinelli, ele que é presidente executivo da Abramilho, conversou com a gente para traçar um panorama, contar para a gente um pouquinho sobre a 3ª safra de milho. É isso mesmo, aqui no Brasil a gente tem a safra verão, a 2ª safra, chamada safrinha, e também existe a possibilidade do cultivo do milho na 3ª safra, em especial em regiões ali do Nordeste, em estados como Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco e também Roraima, estados mais ao norte que seguem até o calendário agrícola do hemisfério norte.
O Alisson destacando para a gente que o cultivo da terceira safra é um cultivo bastante tecnificado, os produtores são bastante abertos à inclusão de novas tecnologias no seu cultivo e é uma safra que vem crescendo de tamanho e também de produção e produtividade. Segundo os dados do último boletim da Conab, o cultivo da terceira safra de milho aumentou cerca de 2% com relação ao ano de 2019 para esse ano de 2020. E a expectativa de produção para esse ano é cerca de 20% maior do que o que foi registrado no último ano. Então é uma tendência de crescimento e o milho todo basicamente destinado para o próprio consumo da região Nordeste. O Alisson destacando que é uma região deficitária de milho, que consome bastante o cereal ali para rações, para os seus rebanhos de suínos, de frangos, também uma possibilidade de rebanhos bovinos também, que tende a crescer lá na região Nordeste. Então, todo esse mercado consumindo diretamente o milho, que é cultivado nessa terceira safra, uma mostra de que o Brasil tem capacidades de produzir milho e ofertar milho durante todo o ano, sem ter nenhum período de entre-safra. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.